Oi, galerinha, tudo bem com vocês, sétimo ano? Hoje a prof veio aqui para a gente gravar a nossa sétima videoaula. Isso mesmo, hoje a nossa videoaula é da unidade 7 da apostila do volume 2, a apostila do segundo bimestre. Vamos lá, então? Hoje nós vamos falar dos povos pré-colombianos, ou seja, dos povos que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo aqui. Então, nós vamos falar dos incas, dos maias e dos astecas, das pirâmides construídas por eles, de toda a sua cultura e suas questões diferentes. Os povos nativos são os povos indígenas. Assim como nós temos os nossos povos indígenas aqui no Brasil, nós temos os povos indígenas da América, também da América Espanhola, ou seja, da parte da América que foi dividida pelo Tratado de Tordesilhas e foi colonizada pelos espanhóis. Então, a região da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Suriname, enfim, né, tirando o nosso país, nós temos esses três principais grupos nativos e grupos indígenas. E é sobre esses grupos que nós vamos falar na nossa videoaula hoje. Vamos lá, então? A prof vai compartilhar com vocês a tela da prof, onde nós vamos falar dos povos chamados povos pré-colombianos. Vamos lá, povos pré-colombianos. Aqui, por essas imagens, a gente já consegue perceber, né? Aqui nós temos Machu Picchu, uma cidade que hoje ela é totalmente turística, né? Ela só não foi destruída pelos espanhóis porque ela estava num lugar muito distante e os espanhóis não encontraram. É uma alta, né? É um lugar muito alto, uma altitude muito grande. Essa pirâmide aqui fica no México. Está reprisando uma novela agora, chamada Flor do Caribe, e nessa novela mostra essa pirâmide, né? Que são essas pirâmides que eram bem conhecidas no México. Então vamos lá, os chamados povos pré-colombianos. Pré é o que vem antes. Pré-colombianos, antes de Cristóvão Colombo. Certo, galera? Vamos lá? Olha só, como é que era a organização deles. Os europeus se surpreenderam com a presença dessas sociedades organizadas. Ou seja, quando os europeus chegaram aqui, pasmem, eles ficaram de cara. Eles ficaram tipo, como? Por quê? Porque os povos que moravam aqui, os povos pré-colombianos, eles eram muito organizados. Eles tinham uma sociedade hierarquizada, dividida, eles dominavam metais, tá? Eles já dominavam prata, eles já faziam objetos de prata, de ouro, porque já havia minério, então quando os espanhóis chegaram aqui, encontraram minério, e isso fez com que os portugueses quisessem chegar no Brasil, porque eles achavam que no Brasil também eles iam encontrar de cara quando chegassem ouro e prata, mas não encontraram. Só encontraram para o Brasil. Foram encontrar ouro quase 200 anos depois. Cidades belíssimas, repletas de praças, de centros cívicos, religiosos, monumentos. Eles eram muito organizados. Organização jurídica, organizadas em classes sociais, eles estavam divididos em classes sociais. Gente, para eles construírem uma cidade como Machu Picchu, para eles construírem esse tipo de pirâmide, é porque eles eram muito organizados. Olha lá, nós vamos começar falando dos astecas. Nós temos astecas, maias e incas, né? Os astecas, eles eram um povo guerreiro. Inclusive, galera, eles dominaram outros povos, eles dominaram os maias, eles dominaram os incas, eles cobravam imposto de outros povos nativos, outros povos indígenas, né? Isso deixava os outros povos muito indignados pela ação dos astecas, né? A religião deles, né?
é uma religião politeísta, eles acreditavam em vários deuses. Inclusive, gente, eles faziam vários sacrifícios humanos para esses deuses. Então, era muito comum, no alto das pirâmides, eles sacrificarem pessoas, sacrifícios humanos, para os deuses. E eles tinham uma crença muito no sol. Então, por exemplo, se passasse uma semanada de chuva ou uma semanada de um tempo nublado, eles acreditavam que eles não estavam adorando os deuses corretamente e o Deus Sol estava zangado com eles. Por isso que eles faziam sacrifícios humanos para que o sol aparecesse novamente. Eles não tinham entendimento como nós temos hoje, né? Uma das principais divindades deles era como se fosse uma serpente emplumada, o deus do saber, né? Inclusive, tem uma história bem interessante, que quando Hernán Cortés, que é espanhol, chegou lá, eles confundiram ele com um deus que eles estavam esperando. Tá? Então é o seguinte, vocês lembram que quem chegou no Brasil, qual é o nome? Pedro Álvares Cabral. Em 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Aqui, na América Espanhola, um dos dominadores era o Hernán Cortés. Tá? Inclusive, foi ele que levou o cacau para a Europa, o famoso chocolate. Mas quem cultivava eram os astecas e os maias. Eles já cultivavam cacau e eles já faziam uma bebida com o cacau. Só que é uma bebida sem açúcar, tá, galera? Eles misturavam açúcar. Então, é uma bebida forte. O cacau puro, misturado, por exemplo, a água ou o leite, extremamente forte, sem a utilização do açúcar. Aí, eles levaram o cacau para a Europa, fizeram essa bebida na Europa, a galera não curtiu, a galera não gostou. Mas aí misturaram o açúcar, fizeram uma pasta que vai dar origem ao chocolate. E quem levou o cacau para dar origem ao chocolate para a Europa foi o Hernán Cortés, que foi um dominador, que foi confundido com Deus. Então, foi muito bem tratado pelos astecas. Eles não tinham noção que ele era um dominador, porque como eles esperavam um Deus que estava chegando, ele foi tratado como se fosse um Deus. Depois é que eles perceberam que o Hernán Cortés não era um Deus coisa nenhuma, e sim um dominador, né? Olha só, então eles tinham a atividade econômica deles, eles viviam, né, da agricultura, obviamente, eles são guerreiros, eles cobram impostos, tributos são os impostos, né, e fazem sacrifícios humanos, como eu já falei para vocês, né. Olha só, as terras, algumas dessas terras dos astecas, assim como dos incas, como eles estão em altitude mais elevada, não são tão férteis. E eles começaram a desenvolver jardins e hortas flutuantes. Galera, olha a tecnologia que os caras tinham. Hashtag presta atenção, gente. Eles tinham que ter uma baita de uma tecnologia para conseguir fazer isso. Então, eles faziam jardins flutuantes. Inclusive, a principal cidade asteca chamava-se Tenochtitlan. Tenochtitlan era uma cidade lacustre. Meu Deus, prof, o que é isso? Era uma cidade que se desenvolveu no meio de um lago. Era lago para todos os lados e a cidade se desenvolveu ali. Tá? Então, aqui, para eles conseguirem ter fertilidade ou conseguirem plantar, eles faziam esses jardins flutuantes. O comércio se desenvolveu a tal ponto de surgir uma classe de mercadores. Então, eles começaram também a comercializar. Cobravam impostos, eram guerreiros, conseguiram fazer com que a agricultura desse certo através desses jardins e eram comerciantes. Olha só, lembra que eu falei de Tenochtitlan? Uma cidade muito conhecida, certo? Dos astecas. Quando os europeus chegaram aqui, encontraram essa cidade, que era uma cidade gigantesca, era uma cidade muito organizada. Gente, lá na Europa, só estudava na Europa quem fosse rico, quem fosse nobre. Aqui, eu digo aqui porque na América, ou seja, onde está Tenochtitlan, tá?
na América Espanhola, México, certo? Nós já vamos ter todo mundo estudando, tá? Os astecas, todo mundo estudava. Ó, cargos políticos eram obrigatórios somente em casos excepcionais, através de uma cerimônia específica. Eles tinham uma centralização política, eles tinham um grande imperador, alguém que comandava tudo, os astecas. Olha só, astecas, no início, não possuíam uma divisão social, depois eles começaram a se organizar, a aumentar seu território, a ter um rei, a ter um imperador e a ter esses cargos, tá? A cobrar impostos, porque eles começaram a se tornar um grupo importante, inclusive a dominar outros grupos indígenas. Nós temos também os maias, olha só, outro povo nativo, outro povo indígena, certo? Da América Espanhola. Olha só, quais são as principais características deles, né? Eles tinham muito conhecimento da astrologia e da astronomia também, tá? Conhecimento da matemática, já conhecia o número 0, certo? Tinha uma escrita parecida com a escrita dos egípcios, né? Faziam peças de cerâmica, construíam pirâmides, assim como construíam-se pirâmides no Egito, aqui na América Espanhola também eles construíam pirâmides. Olha só, o principal deus deles, né? O deus dos céus, do dia e da noite, acreditavam no inferno, também na questão do mal, praticavam sacrifícios humanos também, assim como os astecas, certo? Ó, criavam animais domésticos, a base da alimentação deles é o milho, dos astecas também é o milho, tá? E o cacau é cultivado pelos astecas e pelos maias também, certo? Ó, os principais produtos, tecidos, produtos plumários e a cerâmica. Olha só, diferente dos astecas, porque os astecas eles têm um imperador, alguém que comanda tudo sozinho. Aqui não. Os maias, cada cidade é uma cidade-estado. Ou seja, cada cidade é autônoma, tem a sua própria forma de organização, certo? Então, é diferente. Correto? Então, qual é a principal diferença entre astecas e maias? É que os astecas têm um grande líder, que é o imperador, eles têm um poder centralizado na mão do imperador, eles dominam outros povos indígenas, eles cobram impostos de outros povos indígenas, certo? Os maias não. Eles têm poder descentralizado, então eles estão espalhados em cidades e estados, ou seja, cada região é autônoma. E agora nós temos os Incas, vocês também já devem ter ouvido falar, por conta do Peru, né, por conta de Machu Picchu. Então, os Incas ficavam localizados bem na parte mais alta, ou seja, na Cordilheira dos Andes, tá? E aí, gente, a diferença dos Incas, por exemplo, para os astecas e para os maias, é que os Incas não faziam sacrifícios humanos. Tá? Os Incas sacrificavam principalmente o porquinho da Índia, né? Mas não faziam sacrifícios humanos, né? Acreditavam na vida após a morte, né? Acreditavam que havia um paraíso, ou que a pessoa que não fosse boa poderia ir para o inferno, tá? Eles fizeram grandes redes de estradas para conseguir ligar esse império, que é o Império Inca. Olha lá, tá? A religião deles também é uma religião politeísta, eles também acreditam em vários deuses, o principal deus deles é o Sol, Deus do Sol, né? Que é visto como um Deus que só faz o bem, que não se vinga de ninguém, só faz o bem. Quais eram as atividades econômicas dele? Da mesma forma que os astecas e os maias, também é agricultura. O milho também é um produto importante,
tá? A quinoa, que até hoje nós falamos muito dela, né? E as pessoas que têm uma alimentação mais saudável, ou que buscam uma alimentação mais saudável, que vão até a rede de produtos naturais, consomem a quinoa é do Peru. Ou seja, é um dos alimentos mais completos, né? A chia, ou seja, tem vários alimentos que nós hoje utilizamos, tá? Que são originários do Peru. No Peru, quando tem algumas regiões de alta altitude, eles fizeram um sistema para praticar agricultura muito legal, que era como se fosse escadas, certo? Eles usam isso no Vietnã até hoje, onde os terrenos são difíceis, o acesso, onde é difícil ter um terreno plano para praticar a agricultura, eles fazem esse sistema como se fosse uma escadaria para conseguir ter a prática agrícola, tá? Olha só. Aqui nós vamos ter também uma imagem do grande Inca, ou seja, da ideia também de um imperador, tá? Olha só, os Incas têm uma sociedade teocrática. Teu é Deus, cracia é poder. O poder que vem dos deuses, certo? Então, o poder que vem dos deuses. A gente chama de sociedade teocrática. Olha só, olha a divisão da sociedade Inca, que era muito organizada, muito bem dividida. Nós temos o Inca, que é o grande imperador, é quem comanda tudo. Depois os nobres, depois os sacerdotes, depois o povo, e depois quem serve esse povo. Ou seja, numa guerra, num conflito, eu capturo essas pessoas e eles vão me servir, certo? Eles têm a sociedade muito bem dividida. Aqui, gente, é muito interessante. A mita é um sistema de trabalho que foi usada pelos espanhóis. Então, os espanhóis dominaram essa região, dominaram toda a América, né, espanhola, ou seja, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Suriname, Bolívia, Equador, né? Nesses países estavam esses povos, que são os povos nativos, os povos indígenas. Os espanhóis exploraram esses povos. Os espanhóis não respeitaram a cultura desses povos. Até hoje, no Peru, se fala ainda Quichua. Quichua é uma língua nativa, é uma língua indígena, é uma língua inca, que ainda é falada. Hoje, no nosso país, nós temos algumas tribos indígenas que ainda falam, que ainda mantêm a sua língua, ou seja, que falam a sua língua nativa. E no Peru nós temos o Quichua, ou seja, uma herança ainda das línguas nativas. No Uruguai, no Paraguai, se fala o Guarani, que também é uma língua indígena. Os mesmos Guaranis, que também estavam aqui no Brasil, também estavam presentes na Argentina e no Uruguai. Muito bem. É a segunda língua mais falada na Argentina e no Paraguai Argentina, Uruguai também, tá? É o Guarani, Paraguai também. Olha só, gente. Então, a mita foi um sistema de trabalho que os espanhóis usaram a mão de obra dos nativos, dos incas, dos maias, dos astecas. Só que a mita já era usada pelos incas. Era um sistema de trabalho rotativo, certo? Nas minas. Então, o que é rotativo? Fica um período trabalhando nessas minas, certo? E os espanhóis usavam a mesma forma de trabalho que os incas usaram. Aprenderam com os incas, na verdade, né, gente? Então, olha só. Os espanhóis, né, lembrem-se que a gente tinha um tratado de Tordesilhas que dividia o continente americano entre Portugal e Espanha, certo? Os espanhóis, então, ficaram com todos os países lá, tirando o Brasil da América Latina, certo? Lembrem-se, América Latina é do México para baixo, tá? Porque falamos latim. A nossa língua é originária do latim.
Então, nós temos aqui, ó, eu estou com o globo terrestre aqui, do México para baixo, nós temos América Latina. Então, México, Honduras, Nicarágua, Panamá, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, todos esses países que eu falei eram países habitados por povos nativos, povos pré-colombianos. Os três principais, incas, maias e astecas, que os espanhóis não respeitaram sua cultura, não respeitaram suas diferenças, perceberam que eles tinham muita influência, perceberam que eles tinham tecnologia, né, tinham conhecimento da matemática, da astronomia, de grandes construções de arquitetura, de aquedutos para levar água para todo mundo, de escolaridade. Mesmo assim, os espanhóis se achavam mais importantes. Os espanhóis se achavam a bolachinha mais gostosa do pacote. Os espanhóis se achavam o máximo, ou seja, se achavam muito melhores do que os nativos. E por isso, por essa ideia de se acharem superiores, se acharem melhores do que eles, acabaram destruindo toda essa imensa cultura. A cidade de Machu Picchu só não foi destruída porque eles não encontraram. Ela ficava num lugar muito alto, de difícil acesso. Por isso que ficou intacta. E hoje é um grande centro, um grande lugar de visitação, ou seja, um centro turístico dos povos pré-colombianos. Certo, galerinha? Um beijinho. Essa foi a nossa videoaula sobre a revisão dos 3 principais povos nativos indígenas. Um beijinho no coração de cada um de vocês e a gente se vê semana que vem. Certo?